Sou o padre José Neto de França, da paróquia de Santo Antônio de Pádua de Major Isidoro. Hoje, 11 de fevereiro, eu vim participar deste dia de retiro aqui no Tigre, que é um retiro promovido pelo movimento bíblico da paróquia de São Cristóvão de Santana do Ipanema. É um retiro bem atípico, já que só participa homens. É um local bem afastado da cidade, local bem rústico mesmo. Vamos ver um pouco o que acontece nesse retiro. Essa é uma capelinha que foi dedicada à Virgem de Guadalupe, padroeira da América Latina e também padroeira do movimento bíblico de Santana do Ipanema. Foi construída para servir como base de oração, uma oração mais pessoal, um momento de adoração ao Santíssimo, durante os retiros, não somente de carnaval, mas também os encontros que a paróquia de São Cristóvão promove, encontro da família, encontro das mulheres e outros encontros que favoreçam a espiritualidade do povo de Deus. Durante o retiro de carnaval, é armada esta tenda e embaixo dela são colocadas as redes e serve de dormitório. São 4 dias de retiro. Ele inicia sempre no sábado de carnaval e termina na terça-feira à tarde. Esta coberturazinha que vocês estão vendo foi construída para servir de base para as celebrações e também para momentos de oração, assim de uma forma mais ampla, onde todo o povo possa participar, e também para as palestras durante o retiro. Não poderia deixar de ser a campanha da fraternidade desse ano, abordando o tema fraternidade e juventude e o lema "Eis-me aqui, envia-me". Ela dá um grande passo para que nós possamos amadurecer mais em nossa fé e nos aproximar mais de nosso Senhor Jesus Cristo, assumindo a missão que nós recebemos dele por ocasião do nosso batismo. Todos nós somos missionários. Nós somos uma comunidade de missionários, como sugeria a liturgia do 5º domingo do tempo comum que nós celebramos ontem. E o que é um missionário? É aquele que anuncia. Anuncia quem? Quem enviou? Quem foi que nos enviou? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando foi que Ele nos enviou? Quando nós fomos batizados e recebemos a chamada tríplice missão: sacerdote, profeta e rei. A nossa missão não é diferente da missão dos profetas do passado, Isaías, Jeremias e tantos outros. Não. Só que num contexto diferente. Mas a missão é a mesma: anunciar. E como é que nós vamos anunciar? Como fazer? Conhecendo aquele que nos enviou. E como é que nós conhecemos aquele que nos enviou? Indo à fonte. E qual é essa fonte primeira? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Se nós não conhecermos a palavra, como é que nós vamos anunciar? Se nós não conhecermos aquele que nos enviou, como é que nós vamos falar daquele que nos enviou? Se nós não gostamos da palavra, não temos assim aquela vontade de chegar a essa palavra, como é que nós vamos aceitar e chegar naquele autor da palavra? Se nós não gostamos de alguém, nós não gostamos de ouvi-lo. Se nós não gostamos da palavra de alguém, porque não gostamos daquele alguém. Mesma coisa em relação ao nosso Deus. E a igreja, ela dá um passo bem mais importante em relação a isso. Por quê? Porque a fonte principal para a fé cristã, estamos no ano da fé, que teve início dia 11 de outubro do ano passado, esse ano da fé instituído pelo Papa Bento XVI. Então a nossa fé está fundamentada em 3 pilastras: a palavra de Deus, a sagrada tradição e o sagrado magistério da igreja. A palavra de Deus porque é a fonte primeira, nós não podemos excluí-la da nossa vida, jamais. A sagrada tradição, porque é pela tradição que a palavra de Deus nos veio. Deus não chamou alguém e disse: olha, eu vou ditar e você vai escrever. Não foi assim. A palavra de Deus ela foi primeiro transmitida oralmente, só depois ela foi sendo escrita ao longo da história da humanidade. E nos próprios evangelhos, eu não me recordo qual, fala sobre todos os livros de Jesus não foram escritos, porque não tinha como escrever. São João, é isso, São João. Então muitos
foram passados e continuam sendo passados oralmente. Então a palavra continua na tradição. E no magistério, aqueles que foram capacitados por Deus para definir aquilo que é importante para a própria igreja. Em primeiro lugar, o Santo Padre, o Papa, hoje o nosso querido Bento XVI, e depois o Colégio dos Bispos. Negar uma coisa ou outra é deixar a fé de uma pessoa manca. Porque é que muitas vezes, porque é que existem aquelas dezenas, centenas de denominações religiosas diferenciadas? Por quê? É vontade de Deus? Eu diria não. Seguramente eu digo não. Não é vontade de Deus a desfragmentação. Não. O desejo de Deus é que haja um só rebanho e um só pastor. Por que essa fragmentação? Porque um começa a negar uma coisa, outro começa a negar outra, e a fé começa a ficar fragilizada. Tudo que é fragilizado não chega a lugar nenhum. Graças a Deus, que a igreja se mantém firme nesse propósito de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que fundamenta a sua fé na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério da Igreja. Eis-me aqui, envia-me, que é o lema da campanha da fraternidade deste ano 2003, Fraternidade e Juventude. Juventude, quando a gente fala assim, juventude, o que é que vem primeiro em nossa mente? A idade. Mas do ponto de vista cristão, não é bem a idade. É como você dizer que uma pessoa madura é uma pessoa mais, assim, idosa em relação à idade. Não. A maturidade não está relacionada à idade, como a juventude também não está relacionada à idade. Você encontra às vezes jovens de 16, 17 anos que parecem que têm 100. E você encontra pessoas de 60, 70, 80 anos que parecem que têm 16. Logicamente que eu não me refiro à vitalidade física, não. Mas na capacidade que a pessoa tem de não se deixar envelhecer. De não se deixar ser vencido pelo tempo, pelos problemas da vida. Não. Se nós somos missionários, se nós somos profetas, se nós somos uma comunidade de fiéis batizados, então nós não podemos nos acomodar de jeito nenhum. A juventude está dentro de nós nesse sentido, do ponto de vista cristão. Eu tenho que buscar a Deus porque eu quero que Ele esteja comigo, eu quero estar com Ele. Eu tenho que buscar a Deus porque eu preciso dEle, inclusive quero me colocar como uma ponte entre Ele e a humanidade. E todos nós somos pontes. Quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito de Deus, para que Deus se manifeste através de cada um de nós e se dê a conhecer ou se revele àqueles que ainda não conhecem a Deus, ou aumente um pouco mais a fé daqueles que já conhecem. Então, que nós possamos assumir essa nossa responsabilidade e ser jovem, independente da idade, dentro desse contexto do mundo que nós estamos vivendo. E assim Jesus Cristo possa viver, andar, se comunicar de todas as formas através de cada um de nós. Ô pai, fazer uma pergunta ao senhor. Eu conheço o doutor Padre. Ele tem abado uns 40, já chegando em 50, nunca se batizou. Oi? E ele é junto com a mulher, e eu fui padrinho de um filho dele. Ele tem perdão de Deus, se ele chegar a morrer. Nós nunca podemos dizer assim, categoricamente, você está condenado, ou fulano está condenado. Não, jamais. Por quê? Porque nós estaríamos julgando. Nós jamais podemos julgar, primeiro porque Deus é misericordioso, a misericórdia de Deus é sem limites. O amor de Deus pela humanidade não leva em conta a maldade humana ou o pensamento humano, não. Deus quer a salvação para todos. Quando Jesus Cristo veio, Ele não veio para um grupo específico de pessoas, Ele veio através do judaísmo, mas não veio exclusivamente para o judaísmo, Ele veio para todos. Agora nós lá temos que dar essa nossa resposta. A resposta que nós estamos dando a Deus, dessa resposta vai depender da nossa salvação. Mas nós não podemos dizer, fulano está condenado e fulano está salvo. Porque primeiro, nós não penetramos totalmente na ciência
de Deus, não. Nós temos uma noção de Deus o máximo possível, segundo a nossa fé e a nossa capacidade de buscá-lo. Mas depois, nós não podemos controlar ou determinar alguma coisa que é característica de Deus, não. E depois também nós não vamos ter saber o que se passa na mente de uma pessoa exatamente na hora da sua morte. Nós não temos como saber. Nós só vamos saber um dia, quando chegar a nossa hora, mas nunca vamos chegar em relação ao outro. Meu padre, não tem cientista, não tem ninguém que descubra nada dessa hora. Exatamente. E outra coisa, naquela hora, ninguém vai poder fazer alguma coisa por aquela pessoa. Se chegou a hora dela mesmo, ninguém vai poder fazer nada por ela. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem amigo, nem inimigo, ninguém. Só quem tira a própria vida também, né? Só uma pessoa vai ser capaz de fazer alguma coisa naquele momento por ela. Deus. Agora a gente pode fazer especulação, é diferente. Como? Uma pessoa que jamais se aproxima de Deus, livre e espontaneamente, certamente que ela vai ter uma dificuldade muito grande de reconhecer a presença de Deus na hora da morte. Isso a gente pode especular. Uma pessoa que conscientemente não quis buscar a Deus, realmente vai ser difícil. Eu vou dar um exemplo para que vocês compreendam melhor. Digamos que qualquer um de vocês, nós, tenhamos uma pessoa que mora em frente à nossa casa. Digamos que a gente mora ali naquela casa há 30 anos. À frente tem alguém que mora ali. Digamos que nós nunca nos aproximamos daquela pessoa. Você sabe que ela mora ali, você sabe o nome dela, mas você não conhece aquela pessoa. Não, eu conhece não. Você sabe que ela existe, sabe que ela mora ali, sabe que ela se chama fulano ou fulano, mas você não sabe quem é, porque você nunca se aproximou dela. Veja bem. Então, se um dia você precisar dela, de verdade, meu Deus, só tem aquela pessoa que eu posso me valer. Você vai chegar nela com facilidade? Não. Vai não, porque você passou quase 30 anos ela morando ali e você nunca quis fazer amizade com ela. Quer dizer, se acontece isso com aquela pessoa que você vê todos os dias, imagine Deus que você não vê com seus olhos naturais. Você só pode vê-lo através da fé. Então, se você não busca esse Deus, se você não busca conhecer essa palavra, se você não busca se aproximar desse Deus, meditar essa palavra e, sobretudo, colocar essa palavra em prática, como é que você vai ter confiança? Meu Deus, será que Deus está aqui mesmo? Isso explica também porque muitas vezes uma pessoa pede a Deus alguma coisa e não consegue ver realizado aquilo. Meu Deus, será que Deus não gosta de mim? Mas não é que Deus não gosta. Se Deus não gostasse de você, Ele não seria Deus. É você que não gosta dele. De alguma forma você se afastou dele. De alguma forma você tirou ele da sua vida. Aí quando você precisa, você não tem aquela confiança, você não tem aquela segurança. Como você não tem aquela segurança, a ação de Deus praticamente invisível à sua frente. Eu vou dar mais um exemplo antes de fazer uma pergunta, né? Antes da pergunta. Na hora do lanche, nós esperamos você terminar, concluir. Pronto, então só para concluir isso aí. Eu vou dar um exemplo claro. Ontem teve missa aqui, teve ontem. Pronto. Qual foi o evangelho de ontem? A pesca milagrosa, né? Veja a coisa interessante. Pedro e Simão e os outros, Simão, Pedro e os outros companheiros passaram a noite inteira tentando pescar. Eram pescadores, o ganha-pão deles era aquela pesca, o ganha-pão deles. Aí passaram a noite inteira, não pescaram nada, estavam cansados, estressados, angustiados. Imagina a situação. Aí chegam a margem, Jesus sobe em cima das barcas, que era de Pedro, manda se afastar um pouquinho. Ele vai agir de imediato? Não. Primeiro ele coloca a palavra de Deus. Aí o Evangelho dizia que o povo estava querendo ouvir. Então Jesus primeiro coloca a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, do ponto de vista bíblico, está à frente da palavra humana. Você não pode colocar a palavra humana à frente da palavra de Deus, porque a palavra humana ela está centrada mais na fé natural, enquanto a palavra de Deus está centrada mais na fé sobrenatural. É diferente. Quem vai levar você à salvação não é a fé natural, é a fé sobrenatural.
é a fé que você recebeu como dom. Então essa fé, então Jesus coloca. Quando ele termina de falar a palavra, Deus de pregar, o que é que ele faz? Ele chama Simão e diz, olha, avança para águas mais profundas e lançai as redes para a pesca. Ora, é natural que eles questionassem, eles estavam estressados. Jesus não vai condená-los por isso. E Pedro vai fazer esse questionamento, mestre. A gente passou a noite inteira, não conseguimos nada. Mas aí é que vem a chave de leitura para o Evangelho de ontem. Mas em atenção à sua palavra, vou lançar as redes. Olha a questão: obediência e confiança. E muitas vezes falta isso. Diz, fulano, você tem fé, ou fulano, você tem fé? Tenho. Só que é na vida prática mostra que não tem. Porque não confia em Deus. Acreditar é uma coisa, confiar é outra. Você só confia quando você usa a fé como um dom. Ou seja, quando você coloca em evidência a sua fé como um dom. Se você colocar em evidência somente a fé natural, você não vai confiar. Você vai acreditar, puro e simples, mas não vai confiar. É o que acontece na maioria das vezes. E por que o milagre vai acontecer? Porque houve obediência e confiança. E a obediência e confiança gerou uma atitude. Aí o milagre aconteceu. Não adianta eu pedir a Deus. Eu preciso correr atrás do que eu estou pedindo. Não adianta nada. É como eu disse outro dia, você chega no campo, vê o inverno no tempo certo, você tem a terra, você tem a semente. Aí se você não plantou, vai ter alguma coisa? Não, pode ser o melhor inverno do mundo. Se você plantou, mas não cuidou do que plantou, vai ter uma boa safra? Não. Então você precisa pedir, você precisa acreditar e você precisa agir e confiar sobre tudo. Então, o que você explica? E Deus não age só naquele momento. Quando Deus vê que há uma reciprocidade ou um desejo seu de se manter unido a Ele pela confiança, pela fé e pela obediência, o que Ele faz? Ele continua agindo. Ele chama Pedro e diz, olha, daqui de hoje serás pescador de homens. Então Jesus dá logo uma missão a ele. Aí diz o Evangelho de ontem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Então a partir daquele momento que eles colocaram, então Deus vai ser caminho. É isso que todos nós temos que fazer. Juventude é isso. É você se demonstrar vitalidade, não em relação às questões temporais, no sentido do seu corpo, da sua fisionomia, não, da sua resistência. Mas naquilo que você pode fazer e deve fazer em prol do reino de Deus.
vamos agradecer a Deus pela manhã que nós tivemos. Vamos pedir a Ele também que abençoe a nós, que abençoe aos alimentos que nós vamos receber para o alimento do nosso corpo. Vamos pedir a Deus que abençoe também aquelas pessoas que se preocuparam em preparar essa alimentação para este dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, ó Santa Mãe de Deus, vós destes à luz o Rei que governa o céu. Celebramos pedindo, através da Mãe de Deus, por todos vocês que estão nesse retiro, pelos seus familiares, por todos nós. Pedimos por aqueles que estão também em retiros em outras paróquias. Pedimos também por aqueles que não estão em retiros. Assim como nós queremos o bem para nós mesmos, devemos desejar o bem para todas as pessoas, como é a meta e o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Convidados a esse retiro, nesses dias, de uma forma particular, neste momento, à mesa da palavra e da Eucaristia, também somos chamados à conversão. Vamos reconhecer as nossas fraquezas diante da grandeza e da misericórdia do Pai e vamos pedir perdão de nossas ofensas para que participemos dignamente destes santos mistérios. Cantemos. Misericórdia, socorrei a nossa fraqueza para que ao celebrarmos a memória da Virgem Imaculada, Mãe de Deus,
possamos, por sua intercessão, ressurgir de nossos pecados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por São Marcos. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Chega, chega, povo, com muita alegria, adora Jesus, seu Filho de Maria. Adora Jesus, seu Filho de Maria. Filho de Maria, Pai dos inocentes, Salvador do mundo, Deus onipotente. Salvador do mundo, Deus onipotente. Eis o mistério da nossa fé. E amor a nosso Senhor, a sua igreja, a sua Mãe Maria Santíssima, dando continuidade a esse retiro. E faça com que esse retiro não seja apenas mais um na sua vida, mas seja o retiro da sua vida. Eu, parodiando aquela frase que é encontrada na maioria das sacristias da igreja, reze a sua missa como se fosse a primeira e a última, direcionada aos padres, eu digo em relação ao retiro. Faça esse retiro como se fosse o primeiro e o último da sua vida. Assim você faz bem feito e se prepara bem para enfrentar o mundo, que muitas vezes é bastante feroz em relação à igreja de Cristo, em relação a você que é cristão. Acredite cada vez mais em Cristo e na igreja, no seu magistério, na palavra de Deus, na tradição. Busque beber cada vez mais desta água viva que é Cristo e que jorra através da sua igreja. Assim vocês ainda ganham mais força ainda para conduzir bem a sua família nessas estradas do mundo, tendo como objetivo a plenitude em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.